Boa noite, irmão. Vamos então hoje iniciar o capítulo 2 de Jó, hein? Do livro de Jó. Jó se encontra logo antes de Salmos. Aqui a gente tem Salmos 25, 3, Jó 21, Esther. Então vamos iniciar o capítulo 2, hein? Vou fechar aqui atrás. Fica mais, sei lá o quê. Pronto. Ora, então obrigado, Senhor, por esse momento de leitura, meditação. Peço, Pai eterno, que através do Teu Espírito Santo você me dê o conhecimento, você me ilumina, você fala através do meu espírito e você vai me guiando nos comentários, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. A gente lembra que a gente já teve esse mesmo contexto no capítulo 1, né? Então aqui ele está voltando pela segunda vez, né? Na frente do Senhor. Aí o Satanás responde de novo a mesma coisa, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Tema a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. A importância do sem motivo, hein? Porque ele é homem íntegro e correto. Tema a Deus, e Deus tinha permitido. No capítulo 1, a gente viu que Deus permitiu a Satanás tirar tudo dele, menos a vida, hein? Satanás respondeu, pele por pele. O homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Então a gente lembra que o Senhor tinha falado de não tocar na saúde dele, hein? Então ele mata os filhos dele, ele tira todos os bens, destruiu tudo que ele tinha. Aí, apesar disso, Jó, no final do capítulo 1, a gente lembra disso, hein? Ele fala assim, se a gente retoma rapidamente os 3 últimos capítulos, o 20, 21 e o 22, ele fala assim, então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse, prostrou-se o rosto no chão em adoração e disse, ainda adorou depois de ter perdido tudo. Saio nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvando seja o nome do Senhor. Então ele está louvando o nome do Senhor, apesar de ter perdido tudo. Aqui ele está provando que ele está amando realmente o Senhor antes de tudo e qualquer coisa. Ele não amava o Senhor porque o Senhor estava abençoando ele. Não era uma troca-troca. Era realmente uma adoração legítima. É verdadeira, hein? Não que era, é. Entendeu? Aí ele fala no 22, em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Ó. Agora ele fala, Satanás, no versículo 5 do capítulo 2.
Estenda a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faz o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Oh, isso aqui é forte, hein? O que quiser, maltratar, dores, só não mata. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Era um corpo inteiramente ferido, de feridas terríveis, não de feridas comuns, de feridas terríveis. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, nem na fala, hein? Ele pecou. Ele diz, mas então a gente só ama a Deus se Ele é bom com a gente, se a gente está bem, Deus é Deus, se a gente está no luxo, se a gente está a gente tem casa, tem aquecimento na casa, tem água quente na torneira, tem um carro, tem tudo, aí Deus é maravilhoso, hein? Deus abençoe, é tudo maravilhoso. Agora, se de repente a gente perde, não tem mais dinheiro para pagar a eletricidade para água quente, não tem mais dinheiro para manter o carro, não tem mais dinheiro para manter o apartamento, não tem mais isso, não tem mais aquele, então Deus não é mais Deus. Deus não presta mais, é isso? Então Deus é nosso servo. Ele é bom quando ele está a nosso serviço, só isso. É isso que Jó está respondendo para a esposa dele, hein? Ele fala, então, você fala como uma mulher insensata, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? A gente vive no mundo tem coisa ruim. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Os três amigos de Jó compartilham da sua angústia. Quando três amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia, e os três foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildade, de Suã, e Zofar, de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Esse aqui era, na época, um sinal de desolação, hein? As pessoas se vestiam de sacos em vez de roupas bonitas. Se jogava terra, assim. Era uma coisa de se humilhar, né? Uma coisa de desolação mesmo. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Então isso que realmente a gente vê eram amigos de verdade, hein? Porque inicialmente esses amigos saíram das casas deles, parece que era de outra região, né? Certamente próximas, tipo, seria bairros, como se fosse bairros hoje aqui. E foram encontrá-lo e ficaram com ele, ficaram desolados, choraram. Então participaram da dor dele.
Então, isso é a primeira reação de um amigo, né? A gente vai ver depois, mais para frente, como que esses amigos se portaram, né? Se comportaram com ele. Se essa amizade realmente era profunda, ou se eles conheciam realmente Jó, o coração de Jó, ou não. Isso a gente vai ver mais para frente. Esse capítulo 2 é muito curto, ele já aqui acabou. O que a gente vê aqui, o que a gente tem que ressaltar em relação ao capítulo 1, é que, na verdade, o Satanás ele não conseguiu nada. No capítulo 1 ele fala, não, tira tudo dele. É muito fácil, você está pondo uma cerca, você protege ele, você pôs muros em volta dele, de todos os bens dele, para a gente não poder. Ele é intocável. Você está abençoando ele em tudo, materialmente, eles fazem farras, os filhos dele fazem banquetes. Na época dos banquetes, são farras intermináveis, farras no sentido de grandes festas, né? Você está multiplicando os rebanhos dele na terra, eles ocupam a terra inteira, quer dizer, toda as terras da região lá. Ele é um homem mais rico da região, que mais tem poder, então tira todo esse poder material, todas essas riquezas, e você vai ver se ele não tem amaldiçoado. Ele tirou tudo, falou, tudo bem, tira tudo dele. E mesmo assim, Jó não amaldiçoou o Senhor. E lá no capítulo 2 agora, como ele não teve êxito, o diabo, ele volta. Do mesmo jeito que ele tinha chegado na primeira vez na frente de Deus, ele volta, aí Deus pergunta para ele, então, você foi lá, você viu Jó? Então, você viu que ele é íntegro? Que apesar de você ter sido injustamente, você tirou tudo, injustamente. Deus reconhece que era injusto, porque ele é um homem correto, né? Reto na frente de Deus. Apesar disso, você vê que ele não me amaldiçoou. E o acusador, o diabo, hein? Satanás, ele fala, antes ele estava falando que era por causa da riqueza, agora ele está falando que é por causa da saúde. Aí ele fala, tudo bem, então pode tirar a saúde dele, pode maltratá-lo, mas não toque na vida dele. E mesmo assim, ele não amaldiçoou a Deus, né? Ele até repreendeu a esposa dele, que estava falando, mas deixe para lá, amaldiçoa o Senhor e morre, é melhor para você morrer que sofrer assim. Então, o que a gente observa aqui, nesses 2 primeiros capítulos, é que os bens materiais, eles não são representação de Deus. A saúde, ela não é a representação de Deus. Tem gente que fala assim, e isso a gente vai ver nesse livro também. Mas se ele tá doente, é porque alguma coisa está errado na vida dele, né? Porque se ele está orando e que Deus não atende, então alguma coisa está errada. Tem muita gente que ora uma vez, 2 vezes, aí eles esperam em Deus, isso está certo, e de repente a coisa não vai melhor, não melhora, hein? Aí de repente para eles Deus não é mais esse Deus todo-poderoso, porque a situação deles particularmente não mudou em relação a o que eles estavam esperando dele. Então quem tá querendo colocar Deus são pessoas que não estão querendo, melhor dizendo, são pessoas que não estão querendo colocar Deus como sendo Deus, mas Deus como sendo alguém que está a serviço
ou da saúde deles, ou do conforto deles, e não um Deus que está aqui para resgatar dos pecados, para resgatar para uma vida melhor, para nos redimir com Deus através de Jesus Cristo, para nos dar uma vida eterna. Porque a salvação é para Deus o objetivo, não nossa saúde e nem nos bens materiais, mas a nossa salvação, porque a gente está aqui, que a gente esteja aqui na Terra por 20 anos, 40 anos, 60 anos, ou 80 anos, até 100 anos. A Bíblia fala de 70 a 80 anos, a vida do homem, mas que seja mesmo que Ele esteja nos abençoando com uma vida mais longa aqui na Terra, o objetivo de Deus não é nos dar uma vida longa aqui. O objetivo de Deus é nos resgatar, nos redimir com Ele, porque a gente nasceu num lugar hostil, hein? Num lugar corrupto. A terra é um lugar hostil e corrupto. A terra é um lugar sujo e impuro. Então, ele nos quer, primeiramente, ele quer nos resgatar desse mundo. Então, nos tirando dele e nos selando na nossa vida. É isso que é importante. É o que ele tinha feito que ele tem feito com Jó. Jó era, mesmo doente, ele ainda era salvo e santo para Deus, porque era Deus que estava regindo a vida dele. Ele tinha o poder sobre Satanás. Satanás não tinha todo o poder sobre Jó, hein? Ele falou, pode ir até ali, mas não além desse limite. Então, isso é a prova que Jó era querido de Deus, Deus estava no controle até quando Jó estava muito doente. Então, quando a gente é muito ferida, tinha perdido tudo. Então, quando a gente tem perdido tudo, quando a gente está muito doente, isso não quer dizer que Deus se afastou da gente. E nem quer dizer que a gente se afastou de Deus. Isso não tem relação nem correlação. Isso não tem nada a ver. A gente pode imaginar, isso é um fato também, que principalmente hoje, que a gente está debaixo do tempo da aliança da graça, hein? Jesus Cristo pagou por nossos pecados, que na época não era bem assim, que obviamente que através da fé a gente poderia ou deveria, entre aspas, ter um alcance mais provável, fácil, da realização dos nossos pedidos. E realmente é. A gente vê hoje, por exemplo, hoje em dia, em relação à época de Jó, não tinha grande coisa que as pessoas podiam pedir a Deus naquela época. Deus, ele era Deus e tinha sacrifícios para se redimir com ele. Quer dizer, eles tinham que matar ovelhas, carneiros, bois, oferecer em holocausto. Agora, além disso, eles não podiam pedir muita saúde, assim, individualmente, eles não tinham contato com Deus, né? O véu dentro do templo não tinha se rasgado, tinha um lugar sagrado dentro do templo, onde somente os sacrificadores podiam entrar lá e sacrificar os animais. O povo não tinha esse acesso. Então, o povo, na verdade, ele tinha que obedecer à lei e aos mandamentos, era mais ou menos isso. Agora, ninguém podia imaginar, Senhor, abençoa aqui, sei lá o quê, porque eu gostaria muito de ter sei lá o quê. Como a gente faz hoje. Hoje a gente pede coisas, isso é um pouquinho
evangelho da prosperidade, né? A gente pede coisas em relação a passagens bíblicas que são tiradas do contexto. Então, o que a gente pode fazer hoje, em relação àquela época, é ter autoridade em cima de doenças. Por quê? Porque Jesus Cristo falou o que não era o caso naquela época, que a gente fará coisas ainda maior que ele fez, através do nome dele. É que a gente pode impor as mãos nos doentes, que eles serão curados. Então, isso são promessas, é fatos, porque ele, até depois que os discípulos faziam isso, os discípulos atestam que Deus colaborava, que o Senhor Jesus Cristo colaborava. Então, isso é a grande diferença entre a época e hoje. Só que a gente não pode falar, não, então agora, isso que eu estava falando antes. Agora, então, se não acontece do jeito que está escrito na palavra, então Deus não está mais no controle, Deus não existe. Por quê? A gente não pode falar isso. Porque às vezes somos nós que não somos limpos. Então Deus não consegue agir. Porque para Deus poder agir, é Satanás não ter mais acesso a doenças, ou a outras áreas da nossa vida, a situação econômica. A gente tem que ser muito limpo. Eu publiquei hoje de manhã, não sei se vocês viram, uns versículos também, onde eu estou falando isso. Então, a gente tem que ser praticante da palavra, porque senão Deus não consegue agir. Eu falei hoje de manhã, Deus não tem argumento em frente do diabo para advogar para a gente, se a gente não está realmente seguindo a palavra, se a gente não segue a justiça de Deus. É muito difícil para nós mesmo julgar se a gente está seguindo ou não toda a palavra, porque tem muitas coisas. Hoje eu estava falando com duas pastoras, e o entendimento de um é tão diferente do entendimento do outro, que uma delas estava me falando, não, mas tem que interpretar. Então, para uma pessoa, ela interpreta um texto do jeito um pouquinho que ela quer. Então, a gente às vezes faz o próprio evangelho. Tem 4 evangelhos, mas a gente quer fazer um quinto, o evangelho do Bader. Eu não posso fazer isso. Aí fala, não, porque tem que ler entre as linhas. Lá era uma certa época, hoje é uma outra. Se a gente ver historicamente, as coisas mudaram. Mas está escrito que a palavra, tudo passará, mas a palavra não. Então a gente não pode ir nessa onda. Que historicamente, hoje a gente está no ano 2020, não tinha meio de transporte tão rápido, não tinha aquela coisa, não tinha. Então hoje a gente pode morar nos Estados Unidos, esbanjar luxo e coisas assim. Não, isso tem nada a ver. Porque aqui a gente vê que Jó era muito rico, mas ele não esbanjava assim. A gente vê que, por que ele não esbanjava? Porque foi tirar tudo dele, e Deus continua sendo Deus. Agora, desses novos ricos cristãos, eu tenho certeza que se tira tudo dele, bom, não posso ter certeza também não, mas já foi comprovado por vários acontecimentos que não é bem assim, entendeu? Não tem, Deus é Deus porque Ele está abençoando. Mas a partir do momento que não está mais abençoando, Ele não tem mais esse poder. Aí vira maçonaria, vira cheio de coisa. Entendeu? Então, quando Deus não age do jeito que a gente queria que Ele agisse, às vezes são por motivos que a gente não consegue nós mesmos enxergar, mas que Deus enxerga. Agora, o que a gente pode fazer é pedir a Deus sondar o nosso coração. Que através do Espírito Santo Ele vai nos revelando o porquê. As coisas. Se a gente tem essa humildade, fala, Senhor,
eu já te pedi. Pedi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Eu não estou recebendo essa bênção. Aí pode ser que Deus... Vamos pegar o exemplo de Paulo, que tinha um espinho na carne, que ele está falando, parece que era na visão. Tinha um problema de visão, ele pediu três vezes a Deus o curar. Terceira vez, Deus fala para ele: minha graça te basta, é pronto. Você não precisa ser curado disso. Isso não vai mudar nada na tua vida, não. Você tem que aceitar o que você tem, porque através dessa doença, aí a gente vê que em vários outros lugares, em outras cartas que ele escreve, ele fala que é através da própria fraqueza dele que ele tem as forças. E isso é muito claro de entendimento. Tem coisas que Deus não quer que a gente... não quer nos curar, entre aspas. Por quê? Porque quando tudo vai bem para a gente larga Deus. Vamos supor, eu tinha uma saúde muito forte. E de repente, eu fico doente, eu tenho uma enfermidade. Aí essa enfermidade, eu posso falar do meu caso mesmo, porque isso é real comigo. Hoje eu tenho, às vezes, um pouquinho tenho um problema pulmonar. Aí eu já pedi várias vezes a Deus de me curar completamente. Eu sei que Ele está me levantando todos os dias, mas eu preciso todos os dias pedir para Deus a saúde. E isso faz que eu fique nessa comunhão com Deus. Então, essa doença crônica que eu tenho, ela acaba sendo uma bênção para mim. Por quê? É através disso que Deus me mantém unido mesmo com Ele em comunhão. Porque eu sei também, Ele sabe, mas eu sei também que quando estou muito bem, cheio da grana, cheio da saúde, a tendência minha, natural, não é ser como Jó. É começar a me... inconscientemente, isso nem é consciente. Mas tudo está bem, então a gente ora menos, a gente até esquece de Deus, começa a fazer as coisas. Ah, tem dinheiro, tem saúde, vamos lá, vamos fazer isso. E nunca mais, quer dizer, talvez não nunca mais, só pensa, ah, Deus é bom. A gente fala assim, por automatismo, ah, Deus abençoe. Mas não tem nenhum fundamento real. Entendeu? Então, isso se torna uma graça. É o que ele falou para Paulo. A minha graça te basta. Eu não conheço Paulo pessoalmente, mas em relação aos relatos que a gente tem dele, antes dele ser convertido, ele não era muito flor de sejará, não, hein? A gente vê quando ele estava romano, ele participou da morte, do extermínio do Estevão. Enfim, ele estava perseguindo os cristãos. Ele era um homem cruel, o Paulo, hein, que era Saulo. Então, eu tenho a impressão, mas isso aqui é uma impressão minha, que Saulo, ele era bastante autoritário. É que se ele se encontrasse com uma visão perfeita, sem mais precisar do Senhor, assim, sentir que ele, através dessa espinha na carne, que ele era dependente realmente sempre do Senhor, para ele ir de um dia para o outro, para frente, porque hoje eu estou bem, mas eu estou bem graças a Deus. Então, para estar bem amanhã, eu preciso do Senhor. Agora, se eu estou bem de saúde, eu nem vou pedir para Deus mais um dia. Vai ser normal. Então eu vou esquecer Deus. Eu vou voltar a ser muito autoritário, vou voltar a ter pouca clemência com certas situações.
do jeito que Paulo era. E certamente Deus sabia que sem essa espinha na carne, talvez Paulo não ia ser o Paulo que a gente conhece na palavra, hein? Não sei, isso aqui estou falando, é uma impressão minha, que eu falo também através da minha experiência pessoal. Então, tem vários motivos para a gente não ser atendido do jeito que a gente quer quando a gente ora. Mas isso não quer dizer que Deus não vai agora, porque eu estou falando assim, que não vai resolver os problemas. Não, a gente vê em toda a palavra que tudo se resolve através de Deus. É que Deus é nossa única esperança. Até está escrito aqui, ó. Deus, Jesus Cristo, é a única esperança. É verdade. Mas qual é a esperança nossa? Isso que é a pergunta, hein? A esperança nossa é ter dinheiro, é ter saúde, ou é ter em primeiro lugar acesso ao reino de Deus? Acontece na palavra. Procurar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o resto será acrescentado. Não será acrescentado. Então, a gente tem que olhar para Deus, para Jesus Cristo, e o resto, de fato, ele já sabe o que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa se vestir, a gente precisa de pão para todo dia. Ele sabe de tudo, Senhor. Certo? Então, vou parar aqui. Não sei nem quanto tempo eu fiz. Aqui não tem relógio. Será que tem? Eu aperto aqui, não. Mas é isso. Esse aqui era o capítulo 2. Eu me estendo um pouquinho mais em outros assuntos, mas eu acho interessante justamente fazer umas correlações do que aconteceu com Jó com a vida de hoje, né? Porque a situação é um pouquinho diferente, mas a história, que não é história, mas é uma história de Jó, é real, mas num contexto diferente. Só que a gente tem que... Esse livro de Jó, se eu não me engano, foi o primeiro livro escrito na Bíblia, cronologicamente. Ele é muito importante, porque ele mostra um exemplo de fé tremendo, um exemplo de soberania que Jó vê em Deus, que pouca gente consegue ver hoje. Até eu se espantar realmente. É incrível como ele é firme na fé. Hein? Então, é um exemplo de fé hors concurso, né? O Jó. Então, é por isso que é um livro extremamente importante. Mas tem que sempre fazer um paralelo com o contexto atual, porque ele não vivia na aliança da graça, Jesus Cristo não tinha morrido pelos pecados nossos, nem pelas nossas enfermidades e doenças, nem para a nossa salvação, que é o mais importante. Então, sempre vou explicar, fazer esse paralelo, para a gente entender o que o livro de Jó nos traz de benefício em relação à visão dele, à reação dele frente aos problemas e à injustiça de tudo, a injustiça física, porque o próprio Deus fala que foi por injustiça. A injustiça física, as doenças injustas, entre aspas, os amigos que injustamente o acusam mais para frente, porque aqui eles estão, coitado, mas mais para frente vão mudar o discurso. Então, isso são exemplos reais, práticos, que acontecem na nossa vida do dia a dia de hoje. Só que a realidade em relação a Cristo, ela é diferente. Hoje a gente tem a possibilidade de clamar a Jesus para uma redenção, hein? O que ele não tinha. Pronto, então deseja
a quem está ouvindo aqui esse vídeo, realmente que o Espírito Santo possa agora completar o que eu não consegui passar, talvez, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai passar isso de uma maneira direita e completa para seu coração e seu espírito. Em nome de Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo. Boa noite, fiquem na paz de Jesus. Tchau, tchau.